Audiobook da Revista Espírita de 1861. Jornal de Estudos Psicológicos. Quarto ano, 1861. Agosto, item 5.2. Dissertações espíritas. Dos transportes e de outros fenômenos tangíveis. Sociedade Espírita de Paris. Médium Sr. de Ambel. Para obter fenômenos desta ordem, necessariamente, é preciso ter consigo médiuns que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao redor deles, com profusão, seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido do envoltório refratário, que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, torna-os próprios para o desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, e cujas outras faculdades não sejam hostis à medianimização, obter-se-á mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes, e mesmo a suspensão do espaço da matéria inerte mais pesada, a fortiori, obter-se-ão esses resultados se, no lugar de um médium, os tiver à mão vários igualmente bem dotados. Mas da produção desses fenômenos à obtenção daquele dos transportes, há todo um mundo, porque, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas muito mais, o espírito não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico, quer dizer, que vários médiuns não podem concorrer, simultaneamente, para a produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera, entrava radicalmente a sua operação. A esses motivos que, como vedes, não faltam em importância, acrescentai que os transportes necessitam sempre uma maior concentração, e ao mesmo tempo uma maior difusão de certos fluidos, e que, enfim, não podem ser obtidos senão com os médiuns melhores dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromediúnico está melhor condicionado. Em geral, os fatos de transporte são e permanecerão excessivamente raros. Não terei necessidade de vos demonstrar por que são, e serão, menos frequentes do que os outros fatos de tangibilidade, do que vos disse, vós mesmos o deduzireis. Aliás, esses fenômenos são de uma tal natureza que não só todos os médiuns não lhes são próprios, mas que todos os médiuns, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita a parte expansiva do fluido perispirítico. Vê-se que, quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual a língua não tem palavras, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Estas palavras, que eletromedianímica, perispirítico, não são nossas. Aqueles que nos criticaram por termos criado as palavras espírita, espiritismo, perispírito, que não tinham suas análogas, poderão também acusar mesmo os espíritos, do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, do mesmo modo que uma corrente elétrica, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade únicos. Por que essa união? Por que essa fusão, direis? É que, para a produção desses fenômenos, é necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas por algumas das do medianimizado, é que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é o apanágio exclusivo do encarnado, e que, por consequência, o espírito operador está obrigado a se impregnar dele. Não é senão então que ele pode, por meio de certas propriedades do vosso meio ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais, e os próprios encarnados. Não me é permitido, para o momento, vos desvendar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos cercam, mas antes que os anos tenham se escoado, antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis,
e desses fenômenos, vos será revelada, e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado catalético particular, desde que sejam medianimizados. Vedes com quantas dificuldades a produção dos transportes se acha cercada, podeis disso concluir, muito logicamente, que os fenômenos dessa natureza são excessivamente raros e com tanta maior razão quanto os espíritos a isso se prestam muito pouco, porque motiva, de sua parte, um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. De outra parte, ocorre ainda isto, é que, muito frequentemente, apesar de sua energia e de sua vontade, o estado do próprio médium lhe opõe uma barreira intransponível. Está, pois, evidente, e o vosso raciocínio sanciona, disso não duvido, que os fatos tangíveis de golpes, de movimento e de suspensão são fenômenos simples, que se operam pela concentração de certos fluidos, e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho dos médiuns que lhes estejam aptos, quando estes são secundados pelos espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem-se operar senão por um único espírito e um único médium, e necessitam, fora das necessidades da tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisível o objeto, ou os objetos, que são o motivo do transporte. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações, e vos dais conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais, para a locomoção e a tactilidade da matéria inerte, nisso credes, como credes nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos estão em plena analogia, e lhes são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos, não tenho o que fazer para convencê-los, e não me ocupo deles, se-lo um dia, pela força da evidência, porque será muito necessário que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas como foram forçados a fazê-los diante de tantos outros fatos que de início repeliram. Para me resumir, se os fatos de tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque as suas condições são muito difíceis, consequentemente, nenhum médium pode dizer, e a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque, frequentemente, o próprio espírito se encontra impedido em sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí se encontram, quase sempre, elementos energicamente refratários que paralisam os esforços do espírito, e com mais forte razão a ação do médium. Tende, ao contrário, por certo, que esses fenômenos se produzem espontaneamente, o mais frequentemente com o desconhecimento do médium e sem premeditação, quase sempre em particular, e, enfim, muito raramente, quando estes dele estão prevenidos, de onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeição, todas as vezes que um médium se gabe de obtê-los à vontade, dito de outro modo, de ordenar aos espíritos como aos seus servidores, o que é muito simplesmente absurdo. Tende ainda por regra geral que os fenômenos espíritas não são, de nenhum modo, fatos para serem dados em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essas espécies de coisas, isso não pode ser senão para os fenômenos simples, e não para aqueles que, como os transportes e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Lembrai-vos, espíritas, que é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é sábio, não mais do que aceitá-los cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente, e de maneira instantânea, aceitai-o, mas eu não saberia vos repetir mais, não aceiteis nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo, porque, crede-o, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Eu bem sei o que ireis me dizer, é que esses fenômenos são úteis para convencer os incrédulos, mas sabei bem que se não tivesseis tido outros meios de convicção, não teríeis hoje senão a 100ª parte dos espíritas que tendes. Falai ao coração, é por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil, para certas pessoas, agir pelos fatos materiais, apresentai-os pelo menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma falsa interpretação, e sobretudo não saiais das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em mais condições fornecem argumentos aos incrédulos, em lugar de convencê-los. Erasto.